Imagina só a cena. É, meio da madrugada, um escritório grande, em algum lugar lá na Ucrânia. Um computador do nada liga sozinho. Sozinho. É. E segundos depois, puf, desliga. Aí no dia seguinte, quem liga o computador encontra aquela tela clássica de resgate, sabe? Pedindo Bitcoin. Uhum. Parecia um ransomware comum, então. Mais um. Pois é, parecia. Mas o que rolou ali em 27 de junho de 2017, o tal do NotPetya, foi, bom, bem diferente. Muito diferente. A gente está mergulhando hoje nesse caso. E olha, a análise dos materiais que a gente levantou mostra uma história bem complexa, quase um filme de espionagem cibernética. Nossa missão aqui é tentar desemaranhar isso, entender o que de fato aconteceu e por que foi tão devastador. E acho que a primeira coisa que salta aos olhos nessa análise, né, é que apesar da mensagem de resgate, aquilo nunca foi sobre dinheiro. Não era? De jeito nenhum. Era, assim, pura destruição. Uma arma digital disfarçada de ransomware. Logo ficou claro que não tinha como descriptografar os arquivos, mesmo se pagassem. Não existia chave, não existia mecanismo. Nossa, o objetivo era um só: causar o máximo de dano possível. Apagar tudo. Era um wiper, um limpador de dados. Um limpador disfarçado. Isso é pesado, e os relatos da Ucrânia naquele dia pintam um cenário de apocalipse digital mesmo. Total. A economia do país basicamente parou. Pagamentos eletrônicos, caixa eletrônico, sistema de hospitais, energia, correios, tudo fora do ar, em questão de horas. Um caos. E não ficou só lá, né? Essa é a parte mais assustadora, talvez. Não mesmo. O NotPetya, ou seja lá o que fosse, se espalhou numa velocidade incrível. Ultrapassou as fronteiras da Ucrânia muito rápido. Empresas multinacionais foram atingidas em cheio. Tipo a Maersk, que a gente viu nos relatórios, a gigante do transporte. Exatamente. A Maersk foi uma das mais afetadas. Imagina 17 terminais portuários deles no mundo inteiro, parados. Navios sem poder carregar ou descarregar. Cara, o impacto na cadeia de suprimentos global deve ter sido. Absurdo. Um efeito dominó. E o prejuízo total estimado, coisa de 10 bilhões de dólares. É impressionante como algo que começou ali, na Ucrânia, saiu tanto de controle. É impressionante a escala, realmente. E como ele conseguiu isso, tecnicamente falando, como ele se espalhou tão rápido e para tantos lugares diferentes? Bom, a investigação mostrou uma combinação bem pensada, infelizmente. Tudo começou com um software de contabilidade ucraniano, o MIDOC. Muitas empresas lá eram obrigadas a usar esse software por governo. Ah, então ele entrou por aí, uma atualização, talvez. Isso. Os atacantes comprometeram o servidor de atualização do MEDOC. Então, quando as empresas atualizaram o programa, pronto, a porta estava aberta. Entendi. Cavalo de Troia clássico, mas numa escala industrial. Exato. E uma vez dentro da primeira rede, aí ele usou outras ferramentas para se mover lateralmente, sabe? Para infectar outras máquinas. Uma delas foi o Mimikatz, que é conhecido por roubar senhas de administrador dentro da rede. Uhum. Mas o pulo do gato mesmo, o que deu essa capacidade explosiva de contágio, foram dois exploits, o Eternal Blue e o Eternal Romance. Exploits são tipo falhas de segurança que ele usa a favor dele, né? Isso. São como chaves mestras digitais que abrem portas que deveriam estar fechadas. O Eternal Blue, principalmente, explorava uma vulnerabilidade bem grave no Windows, no compartilhamento de arquivos. Isso permitia que o Notepad se copiasse sozinho para outras máquinas na mesma rede. Sozinho, sem ninguém clicar em nada. Exatamente, como um verme digital, autônomo. Por isso a velocidade absurda da infecção. Peraí, esses nomes, Eternal Blue, Eternal Romance, a análise que a gente fez indica que essas ferramentas foram roubadas da NSA, da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Pois é, essa é a ironia trágica da história. Ferramentas desenvolvidas originalmente para a espionagem estatal americana, que vazaram um pouco antes por um grupo hacker chamado Shadow Brokers Nossa. e acabaram sendo usadas nesse ataque massivo de destruição. Quanto a quem estava por trás do NotPetya, as evidências e as atribuições de vários países apontam para o Sandworm. Sandworm, um grupo ligado à inteligência militar russa, o GRU, certo? Isso. Correto. E isso tudo se encaixa, né, no contexto do conflito cibernético que já existia entre Rússia e Ucrânia.
O NotPetya foi visto como uma escalada muito séria nessa guerra digital. Faz todo sentido nesse quadro geopolítico. Mas tem um detalhe que me deixou intrigada. O tal do Kill Switch. Os gelados falam de um arquivo, acho que era perf sem extensão. Isso, perf. Se esse arquivo existisse numa pasta específica do Windows, o malware não executava a parte destrutiva. Por que os atacantes colocariam um freio de mão no próprio ataque? Parece contraintuitivo. É uma excelente pergunta e ainda gera debate. Uma hipótese é que seria um mecanismo de controle que, bom, falhou espetacularmente. Talvez para impedir que o ataque saísse da Ucrânia, o que obviamente não deu certo. Ou talvez para proteger alvos específicos. Exato. Outra teoria é que o NotPetya tinha também um segundo objetivo: apagar rastros de operações de espionagem anteriores do próprio Sandworm naquelas redes. O Kill Switch seria uma forma de preservar o acesso deles a máquinas que já estavam comprometidas e eram importantes, enquanto as outras eram destruídas. Uma espécie de limpeza tática. Nossa, que complexo. Camadas e camadas de intenção. Então, para a gente amarrar tudo que a análise dos materiais nos mostrou, estamos falando de uma provável arma cibernética estatal do GRU russo via Sandworm, Provavelmente. disfarçada de ransomware para enganar, mas feita para destruir dados em massa, usou um software ucraniano, o MIDOC, como vetor inicial, e para se espalhar globalmente, usou ferramentas superpotentes, incluindo exploits que vazaram da NSA. É isso. Essa é a síntese perfeita do que as fontes indicam. Uma combinação devastadora. E as consequências, bom, vão muito além dos 10 bilhões de dólares de prejuízo direto. Com certeza, o NotPetya foi um marco, né? Um alerta global muito barulhento. Um divisor de águas. Acho que ele mostrou para o mundo todo, de forma bem dolorosa, o quão frágil é a nossa dependência dessa infraestrutura digital toda interconectada. Verdade, a análise deixa isso bem claro. A partir dali, governos, empresas, todo mundo teve que repensar a cibersegurança de um jeito muito mais sério. Ficou evidente que a gente talvez não seja tão resiliente quanto pensava. Ou se investe pesado nisso, ou o risco é sistêmico. Exato. E isso puxa uma reflexão final que também está presente nos materiais que analisamos, né? Se ferramentas como o Eternal Blue, criadas por uma agência como a NSA, podem vazar e ser usadas para causar um estrago dessa magnitude. E a responsabilização internacional por esses atos ainda é tão lenta, tão difícil de aplicar. Fica a pergunta: qual é a responsabilidade na própria criação e armazenamento dessas armas cibernéticas? E, talvez mais importante para o futuro, como é que o mundo pode efetivamente impedir ou responder a ataques assim, patrocinados por estados, para que a história não se repita nesse nível? Uma questão fundamental e ainda sem resposta clara, né? Fica aí para a gente pensar.